Olá, então dando sequência ao estudo de Aristóteles, já vimos a diferença entre as quatro causas, né? A causa formal, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Já vimos as mudanças de geração e corrupção, o que é produzir, o que são ideias produtivas e saber prático. Agora entramos na questão do que seria os fins e os meios. Normalmente, quando fazemos qualquer ação, temos em vista um fim, objetivamos o que queremos alcançar. Algumas vezes acontece que agimos como um barco à deriva, sem muitos objetivos, mas no geral, sempre que fazemos uma ação, ela almeja alcançar algo, tem um objetivo, ou seja, ela tem um fim a ser alcançado. Por exemplo, quando queremos comprar um carro, o fim que queremos é o carro. Então deveremos pensar nos meios para obtê-lo, podendo ser trocar de emprego, fazer um empréstimo e etc. E esses meios, por exemplo, arrumar um emprego para comprar o carro, o meio também pode ser um fim simultaneamente. Por exemplo, você quer então ser promovido ou arrumar um emprego. Você pode então fazer um curso. Então este curso vai ser um meio para que você tenha como fim conseguir o emprego, que será um meio para comprar um carro. Quer que eu encontre isto? Não. Você quer encontrar isto. Porque encontrar isto encontra você incapacitadamente encontrando ou localizando, detectando um meio de salvar a sua bela amada. Como se chama? Sabe? Isto vai salvar Elizabeth. Então, o fim sempre vem primeiro na nossa mente. Mas para realizar, deveremos pensar então nos meios. E quanto aos meios também, deve ser pensado se é o que desejamos. Por exemplo, nesse exemplo de ter um carro, nem todos os meios são válidos. Eles também têm um fim que deve ser considerado como um fim moral. Você, por exemplo, infringir a lei para conseguir, então não seria um fim justo. E na visão de Aristóteles, não é possível considerar que o fim que alcancemos ele é mau. Pode ser então que nossa visão esteja equivocada. Nenhuma pessoa deseja mal para ela mesma. Mesmo que ela faça ações erradas, ela acredita que para ela é um bem. Quanto mais velhos ficamos, mais vamos agindo de forma deliberada, de forma racional, sempre pensando em objetivos. Cito a página 80. Sócrates, que fora professor de Platão, assim como Platão foi professor de Aristóteles, dizia que a vida não examinada não vale a pena de ser vivida. Aristóteles foi além e disse que não valia a pena examinar uma vida não planejada, porque uma vida não planejada é uma vida em que não sabemos o que estamos tentando fazer, nem o porquê, e em que não sabemos aonde estamos tentando chegar, nem como, é uma bagunça, uma maçaroca. Certamente não vale um exame atento. Então precisamos refletir e ter objetivo, ter um fim na vida. E o fim certo que buscamos, então, é uma vida boa. E uma vida boa, então, é sinônimo de felicidade. Ninguém que você pergunte, sinceramente responderá que não, eu prefiro a tristeza. Mas se devemos, então, ter um plano para conseguir essa vida feliz, como fazê-lo se para cada pessoa tem um objetivo diferente? Para algumas pessoas, então, a felicidade é acumular riquezas, para outra é ter prazeres carnais, para outra pessoa é ter poder. Então, como pode haver um fim último em que todos devem buscar? Aqui entra o axioma: o bem é desejável e o desejável é bom. Há de se distinguir, então, o que é desejável ou não. Aí, então, precisamos separar o que é necessidade e o que é vontade, o que é querer. As necessidades são desejos congênitos, são inatos. Não aprendemos a querer, simplesmente nascemos. Você não ensina o bebê que ele precisa comer, que ele precisa respirar. Essas então são necessidades biológicas. Mas existe uma necessidade
especificamente humana, que é o desejo por conhecimento. O conhecimento, então, é tão importante quanto o alimento ou o ar que respiramos, só que infelizmente não sentimos tanto o aperto dessa falta quanto sentimos da comida. Cita a página 94. O fato de não estarmos conscientes de uma necessidade natural não nos deveria induzir ao erro de pensar que a necessidade da qual não temos consciência não existe. Ela existe, tenhamos ou não consciência dela. E muitas vezes queremos o que não precisamos. Algumas pessoas linkam o seu desejo, a sua necessidade, melhor dizendo, de vida em ter um celular de último modelo, um adicto às drogas, e faz desse desejo uma necessidade de vida. Logo, retomam. O desejável é bom. E o bom, ele há de ser desejável, ele é desejável. Então, usar drogas, embora a pessoa ache que é bom naquele momento, ela tem que pensar, mas é desejável querer isso? Como um celular, que para ela é uma necessidade, há de se pensar, isso é realmente desejável? É tão importante assim? Essas coisas supérfluas podem ser bens aparentes, e algumas não fazem nem bem nem mal, não atrapalham e nem ajudam a nossa busca da felicidade. Thomas Jefferson, na Declaração de Independência dos Estados Unidos, parecia então ter entendido os conceitos de Aristóteles. Diz ele que todos temos direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Ou seja, excluindo qualquer um desses três pontos, aniquila o restante. Sem vida, é óbvio, você não tem liberdade nem a busca da felicidade. Sem a liberdade, estraga a vida e você não tem como dificulta a busca da felicidade e assim por diante. Temos então os bens corporais, que muito nos assemelha aos animais. Então, no geral, queremos e devemos evitar o sofrimento e buscar o prazer. Isso, no geral, é um bem. Só que os bens corporais, então, devem ser redirecionados, deve ser um meio para o bem viver. Ele não é um fim em si mesmo. Existem também os bens externos, ou a riqueza. É necessário, então, ter certa riqueza para podermos comprar alimentos, nos consultar com um médico. Então, faz parte também, para a busca da felicidade, ter certa riqueza. Do mesmo modo, quando é um meio, não um fim em si mesmo. Há um terceiro, então, que seria os bens da alma, ou podemos chamar os bens psicológicos. Nesses bens da alma, então, entra a necessidade pelo conhecimento. O conhecimento, como eu disse, é até mais importante do que o alimento, embora o alimento, é óbvio, é indispensável. Aqui vale notar que Aristóteles coloca a amizade como um bem da alma, não um bem exterior. Para ele, então, uma vida extremamente solitária não faz bem para a busca da felicidade. Mas em troca de sua ajuda, ofereço algo inestimável. Minha liberdade. Não, liberdade pode ser tirada. Como você bem sabe, ofereço conhecimento. Então, existem esses bens aparentes, bens que não atrapalham e nem ajudam a nossa busca da felicidade, os bens corporais, os bens externos, os bens da alma. Existe agora, então, um que deve nortear todo, as virtudes, que devemos desenvolver um caráter moral, que ele vai chamar, então, os bons hábitos. Cita a página 107. Na hierarquia dos bens, o topo cabe àqueles que desejamos por causa deles mesmos e por causa da vida boa. A riqueza, por exemplo, não é desejável em si mesma, mas só como um meio para viver bem. Mas verdadeiros bens, como a amizade e o conhecimento, são desejáveis em si mesmo e também por causa da vida boa. Alguns verdadeiros bens são bens limitados e outros são ilimitados. Por exemplo, a riqueza e o prazer corporal são bens limitados. Você pode querer deles mais do que precisa. E mais do que aquilo que você precisa na verdade, não lhe faz bem. O conhecimento,
As capacidades e os prazeres da mente são bens ilimitados. Ter cada vez mais dele é sempre melhor. Eles nunca são demais. A virtude, então, é o hábito moral de fazer escolha certa, de ser constante, não apenas um ato isolado. Se não houvesse bens ilimitados, poderíamos usufruir deles exageradamente, sem nenhum dano ou arrependimento. Mas vemos que isso na prática não acontece, pois uma mente sadia, ao ficar o dia inteiro dormindo, dada a preguiça ou aos vícios, logo vem o arrependimento. Então, o arrependimento é sinal de uma mente sã, de uma mente sadia, e prova que usufruir dos bens limitados, como se ilimitados fossem, não trazem mais prazer. Precisamos então da virtude moral. A virtude moral é o hábito de fazer escolhas certas, constantemente. É interessante notar que para Aristóteles a moral é uma escolha cotidiana, é diária. Precisa ser então um hábito. A virtude é um hábito. A virtude moral então é o principal meio para se obter a felicidade. Um aspecto da virtude moral é a temperança, ou seja, é resistir aos excessos, é não buscar demais os bens limitados, como a riqueza ou o prazer, seja o que for. Então precisamos ser ponderados, temperança como fosse um bom tempero, ou seja, que ao exagerar estraga toda a comida. Outro aspecto da virtude é a coragem. Diferente da temperança, que é resistir aos bens limitados e usufruir exageradamente, a coragem é fazer algo desagradável em nome de um bem maior. É uma virtude ativa, em que trocamos bens passageiros, imediatos, por bens duradouros, mais valorosos no futuro. Assim acontece quando estudamos piano ou qualquer que seja uma disciplina. Naquele momento não obtemos o prazer daquela ação, mas sabemos que aquilo será muito mais importante para a nossa felicidade. Ou como um soldado que vai à guerra. Ele, com as virtudes, não tem prazer. Se for uma guerra justa, ele não tem prazer daquele ato, mas o fim que aquilo traz. O hábito de evitar aquilo que é difícil ou incômodo, Aristóteles chama de covardia. Mas alguns bens verdadeiros não dependem exclusivamente de nós. Precisamos dos bens corporais, da riqueza, para cuidar da saúde, nos alimentar bem, praticar atividade física. Mas, mesmo que assim o façamos, isso não garante que teremos os resultados esperados. Já os bens da mente, como os bons hábitos e o caráter, depende mais exclusivamente de nós. E a virtude moral, ela nos ajuda a lidar com essas desventuras da vida. Aristóteles nunca nos deixa esquecer que somos animais sociais. Então, viver em uma família, em uma comunidade, em uma sociedade, faz bem para o homem. E se vivemos em sociedade, então é necessário mais uma virtude, a justiça. A justiça está mais relacionada ao bem do outro, já que aos nossos amigos e familiares a relação é de amor e não de justiça. Então, na visão de Aristóteles, as famílias, a sociedade, o Estado, eles são naturais do homem. É natural o homem ser social, sociável, é natural ter o Estado, as organizações, mas não é instintivo. Não é como a sociedade das abelhas ou das formigas. Para elas é instintivo. No homem é natural, mas é deliberado, é intencional. O homem pensa e faz e decide ser aquilo. Ele não é obrigado pela natureza, como são as abelhas ou as formigas, por exemplo. E nem é preciso reafirmar que viver em sociedade é um bem para o homem, pois viver como um solitário, ou nômade, ou numa caverna, sem os bens
em que a sociedade trem da troca voluntária, do aprendizado mútuo, da troca de informações, da proteção, tudo que os bens materiais e espirituais podem trazer à sociedade, é sem dúvida melhor do que viver numa ilha sozinho. Então é bom para o homem viver numa polis. A palavra grega para cidade ou estado é polis, de onde vem a palavra político. A palavra latina para cidade é civis, de onde vem civil e civilizado. Na família, a regra que vigora é o do amor, mas quando há o rompimento, então, entra a justiça. Por exemplo, na separação, uma pessoa vai falar: o que você está me pedindo é injusto, aí a outra pode contra-argumentar: isto é meu por direito. O amor transcende a justiça, e quando as relações não são guiadas pelo amor, entra a justiça. E é natural que seja assim. Aristóteles não espera uma utopia em que todas as relações humanas sejam guiadas por esse pertencimento familiar e amor verdadeiro. Então, para ele é natural e bom que exista uma lei e a justiça e o Estado. Então, temos o direito de ter preservado a busca pela felicidade, mas não de forma egoísta, pois não devemos impedir, então, o direito do outro buscar a sua felicidade. Então, o Estado não pode nos obrigar a agir positivamente para ajudar outra pessoa. Não é nossa obrigação ajudar positivamente uma pessoa por intermédio da lei, da coação, que ela seja feliz. É nossa obrigação não impedir que ela busque a felicidade dela. Ajudamos os outros no caminho para a felicidade pelo amor, não pela justiça. É claro, aqui entra a máxima: ama teu próximo como a ti mesmo, e haja com os outros como gostaria que agissem com você. É bom que vivamos em sociedade, mas nem por isso garante que a sociedade seja boa. Cita a página 127. O governo que serve aos interesses dos governantes é tirânico. Para ser bom, o governo tem de ter uma autoridade reconhecida e aceita pelos governados, não o mero poder ou a força a qual eles se submetem por medo. Aristóteles chamou o governo que é bom sob o aspecto de governo constitucional. Um governo baseado em leis, no qual até aqueles que governam são regidos por leis. Sobre esse governo cabe perguntar: será que a Constituição, a lei fundamental em que o próprio governo se baseia, é justa? E será que as leis feitas por esse governo são justas? Que aqui é o óbvio do óbvio. A mera formalidade das constituições, da Constituição, de existir leis, de existir poderes democráticos, por si só não torna justo o governo. É necessário então que haja virtude e o poder legítimo. Aqueles que são governados por um déspota são súditos, não cidadãos com alguma voz em seu próprio governo. Aqueles que são governados por um tirano não estão em melhor situação que os escravos. Em ambos os casos são governados como inferiores, não como iguais. Somente aqueles que, por serem cidadãos, são governados por outros cidadãos que foram escolhidos para ter um cargo público por algum tempo, são governados como iguais, e como homens livres devem ser governados. Aqui entra uma falha de Aristóteles, que apesar de ser o maior pensador da humanidade, cometeu o erro de não incluir nesse direito à liberdade os escravos. É claro, devemos contextualizar em seu tempo. A única coisa que um Estado não pode fazer, não pode tentar impor, nem conseguiria, é fazer com que seus cidadãos sejam virtuosos, pois a virtude é um ato individual, deliberado, constante, e não é fazendo parte de uma agremiação política, uma ideologia, uma filosofia, uma religião, que por si só, como que quase por osmose, tornará o cidadão virtuoso. É bem claro para Aristóteles que a virtude é um hábito exercido diariamente pelo bom caminho, pelos atos corretos. Assim, o melhor Estado e o melhor governo só podem dar aos seus cidadãos as condições externas que lhe permitem tentar viver bem e que os incentivam a fazê-lo. Ele não pode garantir que, dadas essas condições, todos terão sucesso. Seu sucesso ou seu fracasso depende, em última instância, do uso que fizeram das boas condições em que vivem suas vidas.